Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que tem participado conosco, participado com a gente no nosso canal. Você que está chegando agora, se inscreve no nosso canal, curte os nossos vídeos. Talvez não seja aqueles vídeos empolgantes, mas o conteúdo é para fazer a sua vida melhor. E hoje nós vamos falar de um assunto interessante. Eu estava ouvindo um hino e senti o desejo de comentar sobre essa passagem bíblica que foi mencionada por o profeta Abacuque, uma oração que ele fez a Deus. A sua oração começa no capítulo 3, a partir do versículo 1. Mas nós estaremos lendo apenas o versículo 17 e 18, que diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Aí vem o verso 18, que é o chave. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E agora? Como é que a gente conversa sobre isso? Ainda que a figueira não floresça. Você sabe o que é isso? Se a figueira não florescer, não vai ter fruto. É isso que ele está dizendo aqui. Ó. E nem haja fruto na vide, ou seja, na videira. E o produto da oliveira, não tem o azeite de oliveira aí? Minta. E os campos não produzam mantimento. Você sabe que estado está essa situação? É desse jeito. Olha lá. E as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Tá vendo? Olha lá. E nos currais não hajam vaca. Olha, a geração de hoje, boa parte não conheceu o sofrimento na sua totalidade. Não. O verso 18 diz: Todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Tá entendendo? Vem comigo. Tá indo tudo bem, de repentemente, você perde seu emprego, seja homem ou mulher. Ao perder o emprego, suas contas começam a atrasar. Vamos falar de hoje, sabe por quê? Essa passagem dessa oração aqui de Abacuque aconteceu alguns 400, 600, 500 anos antes de Cristo. Por aí. Entre 500, 400 a 300 anos antes de Cristo. Você está entendendo? Ou para lá ainda. Ele está falando de um cenário em que ele vivia naquele tempo. Qual era o cenário? Plantio, em que eles dependiam muito do campo para produzir. Hoje em dia, nós dependemos do campo, não é verdade? Mas nós nem fazemos caso do campo. Muitos até fazem chacotas de quem mora no campo. Você está entendendo?
de quem mora longe, de quem mora na roça, que é roceiro, que é isso tudo, não é? Mas é do campo que vem o alimento para comermos. O gado se produz no campo, o azeite se produz no campo, o fruto da oliveira se produz no campo, o arroz, o feijão, aquela comida básica vem do campo. Então, ele estava falando de uma coisa do seu tempo, mas uma coisa bem atual, que mesmo que o nosso mundo chegou na modernidade, nós ainda dependemos de tudo isso aqui, que às vezes nós nem damos ideia, nós nem fazemos caso. Quando nós vemos muitas das vezes um lavrador passar com a roupa, às vezes, claro que a maioria dos lavradores hoje não se veste assim mais, mas aqueles mais simples, nós até se afastamos deles, sim ou não? Mas em muitos casos é ele que prepara o nosso alimento para nós comermos. A fruta, frutas e legumes. Quando você vai no hortifruti comprar lá aquelas coisas, é o lavrador que fez. Ele que produziu e vendeu. Então quando Abacuque ele ora a Deus, Israel estava vivendo um estado de calamidade terrível. De fome, de ausência de plantio. Então, quando há calamidade, os mais pobres é o que sofre primeiro, porque os mais abastecidos, eles ainda têm, por um período de tempo, ainda condições de se alimentar. E quando acabar os seus recursos tivessem acabado, eles tinham condições de subir num animal, cavalgar por alguns quilômetros, ir para outras terras, até que a sua terra voltasse ao normal. Nem todos tinham essa oportunidade. Mas voltando ao ponto-chave da mensagem que eu quero dizer para você, da palavra que nós estamos conversando, que eu quero deixar bem claro para você, às vezes nós vamos vivendo, nós não vamos nem percebendo como que as coisas são feitas. A chuva cai, às vezes nós não damos valor. O sol que aparece todo dia, às vezes nós não damos valor. E eu quero aqui aguçar o seu entendimento, que lá no livro de Apocalipse diz que a terra vai passar por um período tão terrível na sua vida. Você está entendendo? Que a lua não dará mais o seu brilho, nem o sol. A terra ficará escura noite e dia. Nós estamos vendo aí os grandes investimentos em energia fotovoltaica, é bom, é excelente. Eu também quero usufruir desse ramo. Claro que sim, todo mundo está entrando, por que eu não posso? Né? E você também pode. Mas naquele tempo, isso não fará nenhum tipo de sentido. Porque diz a Bíblia, no livro de Apocalipse, que a lua tornará-se como em sangue a sua cor. Ela não terá brilho. E o sol escurecerá. Então você não vai ter distinção entre dia e noite, vai estar escuro constantemente. Difícil, olha, falar para você que é difícil de acreditar numa coisa dessa. A maioria dos cristãos lê muito pouco a Bíblia ou lê quase nada. Aí, quando vem alguns aventureiros falando em nome de Cristo, engana as pessoas. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar de quando tudo na nossa vida nega. Falta o emprego, falta um bom negócio, os recursos acabam, você não tem para onde ir, você passa a sofrer angústias, você passa a ter problemas financeiros,
dos problemas financeiros. Diz que os maiores problemas conjugais hoje é por causa das finanças. Quando nós caímos numa crise, seja ela financeira, a nossa angústia maior não é pelas coisas que faltam. Você está entendendo? Porque nessa presente era em que nós vivemos, nós trabalhamos mais por causa dos outros. Claro, nós temos nossos gostos de andar bonito, bem arrumado, perfumado. Mas em uma parte, uma porcentagem disso que produzimos, nós produzimos para mostrar para o outro que estamos bem. Você está entendendo? Então, quando nós entramos numa crise, seja ela financeira, principalmente a financeira, às vezes a gente fica desempregado ou um negócio mal sucedido, o nosso sofrimento, vou repetir de novo, parte do nosso sofrimento não é pela falta das coisas. Porque quando as coisas faltam, a gente vai se regrando e comendo pouco e comendo aquilo que é necessário. Mas a nossa angústia maior é em ter que olhar para o nosso semelhante, ou vizinho, ou um parente, ou um amigo, e ele saber que você está naquela situação e você passar um estado de vergonha. Isso faz você sofrer mais. Mas aqui o profeta ele estava tão lúcido de que Deus iria dar a solução para ele, porque ele disse: Senhor, mesmo que tudo isso aqui venha a faltar, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! E quando você chega no verso 19, o que ele fala? Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me farás andar sobre as alturas. Olha só. Mesmo ele sabendo do estado que está vivendo o seu país, a fome que tinha chegado lá, a miséria, o sincretismo religioso, aonde o povo estava desviado de Deus, agora ele se encontrava no meio de tanta injustiça. Inclusive eu li sobre eu postei esse assunto um dia. Naquele tempo de Abacuque, há uns 2.500, 2.600 anos atrás, a injustiça ela já imperava, ela só aumentou agora. Porque ele reclama aqui no capítulo 1, capítulo 2, das injustiças dos seus escribas, dos seus juízes, que mudavam a lei para atender um determinado réu que era importante. E Abacuque clamava: Senhor, até quando vou ver os simples sofrer? Mas aí quando ele chega aqui, eu me alegrarei, todavia me alegrarei no Senhor da minha salvação. O que eu quero dizer com isso? Se você é um servo de Deus, você está passando por lutas e provações, quem sabe você está passando por uma luta tão difícil na sua vida, que você fica pensando assim que Deus nem existe. Alguém chega para você e fala para você: rapaz, você está todo dia na igreja, na oração, o que é que está acontecendo com você? Porque quando alguém cai numa infração, numa luta, né, não é infração, é em uma luta, porque aqui eu não estou falando nem de pecado, é luta, que ela vem tanto para o preto, para o branco, para o rico e para o pobre. Quando alguém não está passando uma luta financeira, está passando uma luta de relacionamento. Quando não está passando uma luta de relacionamento, está passando uma luta de convivência com outra pessoa, com outras pessoas. Quando ele não está passando essa luta de relacionamento ou financeira, ele está passando agora aquela luta de desprezo, de abandono, de descrédito, aonde ele é o último a ser chamado.
Quem sabe você está passando por isso, mas eu quero te dizer, nesta palavra, alegra o teu coração no Senhor. Não é fácil ser um servo de Deus fiel, não é fácil. Não é fácil manter-se fiel. Tá certo? Eu não quero misturar as coisas aqui nesse vídeo. No outro vídeo eu explico outra situação. Eu quero falar aqui que Abacuque, ele foi um grande homem de Deus. Passou por dias difíceis da sua vida, mas ele se alegrou no Deus da sua salvação e Deus honrou a fé de Abacuque e honrará a sua fé também. O que você precisa fazer é não perder o controle da situação. Mantenha-se firme no foco, viu? E Deus certamente te abençoará. Não te preocupe com o que vão pensar e dizer de você. Não. Se de alguma forma a tua luta e a tua aprovação é por causa de algum erro teu, você só precisa acertar isso. Há esperança para você. O que você não pode é abaixar a cabeça para o inimigo passar a espada. Não. Erga a tua cabeça e Deus certamente te abençoará. Alegra o teu coração.